E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo de resolução, certo? Dessa vez uma resolução da questãozinha do Enem 2022, certo? Envolvendo aí o conteúdo de calorimetria, certo? Então a gente tem o seguinte aí no enunciado: a variação da incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença da vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da variação do impacto, a avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações. Aí a gente tem a área concretada, né, e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Aí a gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha tem aí os dados relacionados à densidade, né, e juntamente com o seu calor específico, tanto da água como do concreto. E aí a pergunta é o seguinte: a razão entre as variações de temperatura nas áreas alagada e concretada, na verdade, vamos lá, a razão entre as variações de temperatura das áreas concretada e alagada é mais próxima de. Então, ele está querendo aqui, ó, a razão entre a variação de temperatura da área concretada sobre a variação de temperatura da área alagada, ok? Então, ele está querendo isso aqui. O que é que nós podemos fazer? Bom, como a gente está trabalhando aqui com calorimetria, a gente não pode deixar de falar da nossa equaçãozinha aqui da calorimetria, né, gente? Então está aqui a equação fundamental aqui da calorimetria, que diz que a quantidade de calor recebida pelo corpo ela vai ser igual ao produto da massa pelo calor específico desse corpo vezes a variação de temperatura, certo? Em que esse calor específico ele é uma característica de todo material. Então qualquer material ele vai ter um calor específico associado a ele, certo? Então o calor específico da água é diferente do calor específico do concreto, que é diferente do calor específico, por exemplo, da madeira, né? De uma determinada espécie de madeira. Então, para a gente resolver essa questãozinha aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever o seguinte, ó. A gente vai escrever que a quantidade de calor aqui recebida pelo concreto é igual à quantidade de calor aqui recebida pela água. Ah, mas por que isso? Bom, porque a gente está pegando um volume de concreto, está substituindo por um mesmo volume de água, certo? E ambos vão receber a mesma quantidade de calor, né? Que é a radiação solar, ou seja, o sol não vai mudar a sua a incidência, né, do calor. Então, eles vão receber a mesma quantidade de calor, certo? E aí a gente comparando lá com a nossa equação fundamental da calorimetria, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, a gente pode chegar a o produto aqui da massa do concreto vezes o calor específico do concreto vezes a variação de temperatura aqui do concreto igual a massa da água vezes o calor específico da água, aqui a variação de temperatura da água, certo? Perceba aí que ele deu uma relação ali, nos dados ali, que é a densidade. A gente pode relacionar essa densidade com a massa e também com o volume, né? A gente sabe que, nosso segundo passo aqui, a gente tem que a densidade é igual a massa vezes o volume, a massa dividido pelo volume, certo? Portanto, se a gente isolar aqui a massa, a gente tem que a massa é igual a densidade vezes o volume, né? O que nos leva ao seguinte. Aí vai nos levar ao seguinte, ó, substituindo essa massa aí na nossa equação, a gente tem então o produto da densidade do concreto vezes o volume do concreto vezes o calor específico do concreto vezes a variação de temperatura aqui do concreto igual a massa da... massa não, a gente está substituindo, né? Então vai ficar a densidade da água vezes o volume da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura aqui da água, ok? Beleza, eu estou querendo aqui a relação entre esses dois caras, a razão desse com esse aqui, certo? Eu posso fazer aqui o seguinte, pessoal, perceba que eu tenho aqui volume de concreto e desse lado aqui eu tenho o volume da água. Lembrando que eu estou substituindo o mesmo volume de concreto por um mesmo volume de água. Então eu posso cortar esses dois camaradas aqui da nossa equação. Aí eu posso reescrever agora então o seguinte, posso escrever aqui dC, né, que é a densidade
do concreto vezes o calor específico do concreto vezes a variação de temperatura aqui do concreto é igual a densidade da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água aqui, certo? A gente pode reescrever isso aqui então, beleza? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, posso pegar esse camarada aqui agora, certo? Como eu estou querendo a razão entre esses dois aqui, eu posso pegar a variação de temperatura da água, vou passar para o outro lado, tá multiplicando, passa dividindo, né? E eu posso pegar justamente aqui, ó, esse pessoalzinho aqui, certo? Eles estão multiplicando, eu posso passar eles dividindo também, né? A gente vai fazer aí um cruzadinho aqui, certo? E aí a gente tem o seguinte, a gente vai chegar aqui, ó. A gente vai chegar aqui a variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura. Vou fazer mais bonitinho, né, pessoal? Ver se a gente consegue fazer mais bonitinho. A variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da água, certo? Estava multiplicando lá, passa dividindo, é igual a densidade da água vezes o calor específico da água, dividido aqui pela densidade do concreto vezes o calor específico do concreto, certo? Então, essa é a nossa relação aqui, ok? Aliás, a nossa razão entre essas duas grandezas, beleza? Então, a gente chega nisso daqui. Aí, a gente tem a nossa densidade, certo? E nosso calor específico dado na tabela. A gente pode simplesmente, né, multiplicar aí, divide e tal, bonitinho, e a gente chegaria a esse resultado aqui, pessoal. A gente chegaria em 2,1, certo? Não vou perder muito tempo aí para a gente substituir valores, vocês podem substituir, certo? E aí a gente chegaria a 2,1, certo? Então, alternativa correta, a letra B, beleza, pessoal? Então, essa é a nossa resoluçãozinha, certo? Deixa seu like, compartilha, já segue aí também, beleza, pessoal? Manda para aquele seu amigo que está precisando, certo? E é isso aí, pessoal. Até a próxima resolução.